Criptoativos é uma grande chance de ganhar dinheiro? É um grande investimento? Pode ser considerado um investimento? Ou é tudo golpe? Fica aí que no vídeo de hoje a gente vai falar sobre isso. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Moneyhood. Hoje nós vamos falar sobre criptomoedas ou criptoativos, como são conhecidos. Eu acho que nós podemos dizer que criptoativos ou criptomoedas são dos investimentos que geram os sentimentos mais exacerbados nas pessoas, né? De medo, de euforia, de ganância. Muitas pessoas ganharam muito dinheiro, ficaram milionárias com o mercado de criptoativos desde que ele teve início em outubro de 2008, com o nascimento do Bitcoin. Mas é verdade também que muitas outras tiveram perdas irreparáveis de capital, além dos diversos golpes que são noticiados quase que diariamente que têm relação com criptomoedas. Mas afinal, o que é verdade de tudo isso? Ele é um bom investimento? Ele é muito arriscado? Ele é golpe? É um pouquinho de tudo. E o motivo disso é porque ele é um mercado muito novo, ainda em formação, extremamente especulativo e que carece ainda de algumas validações para que ele de fato vire um mercado onde a gente possa ter maior confiança ao investir. Mas isso não significa também que a gente deva jogar fora e não ficar atento. Afinal de contas, apesar de ser um mercado em formação, ele já está aí comemorando os seus quase 15 anos de formação e com milhões de pessoas que acreditam no potencial do mercado de criptoativos e apostam pesado de que isso possa vir a ser o futuro das finanças entre pessoas e entre países. Mas afinal de contas, o que são criptoativos? O que é uma criptomoeda? E por que ela atrai tanta gente que aposta, não só de forma especulativa, mas acreditando de que isso vai trazer valor para a nossa sociedade? Mas antes de entrar especificamente no criptoativo, vamos tentar entender um pouquinho da noção de valor que nós damos para as coisas. A começar pelo dinheiro. O que é o dinheiro? É um meio de pagamento em forma de cédula ou moedas, ou mesmo eletrônico, que a gente utiliza para comprar as coisas e fazer rodar nossa economia. E é um meio controlado pelos governos de cada país. Mas, para além disso, é entender por que nós damos valor ao dinheiro. Por que você, por exemplo, ao entrar numa loja de tênis, vai lá e dá 300 reais? Hoje em dia, 300 reais acho que você não compra nenhum tênis, né? Tudo 800 reais, R$ 1.000, ficou uma loucura aí esse mercado. Mas vamos pro exemplo aqui. Você chega lá na loja, você dá 500 reais, vamos aumentar um pouquinho. Você dá 500 reais para a pessoa pega aqueles 500 reais, vamos supor que você deu ali 5 notas de 100, ela vai te dar um tênis. Por que ela fez isso? Se você chegasse, por exemplo, para um macaco, desse uma nota de 100 reais para ele, um pedacinho de papel, e falasse, me dê as suas bananas. O macaco provavelmente, se pudesse falar, diria, você tá muito doido, né, irmão? Que eu vou te dar as minhas bananas em troca desse pedacinho de papel. Então, se nem o macaco, que é um animal irracional, faz isso, por que a gente faz? A gente faz isso porque a gente tem uma espécie de pacto de confiança. A gente confia de que aquele pedaço de papel tem valor, a gente tem fé naquilo. É uma questão de crença mesmo, quase religiosa. Há quem diga que o dinheiro é a maior religião do mundo. E eu não discordo, porque tem que ter confiança de que aquilo tem de fato algum valor. E a confiança na moeda, em termos muito simplistas, mas podemos dizer que é a confiança na moeda que faz com que ela se valorize ou não. Obviamente que essa confiança nos nossos moldes, por exemplo, com dólar ou com real, essa confiança ela se traduz em políticas econômicas, né? Quanto melhor e mais eficiente ela for, mais valorizada aquela moeda vai estar, ou seja, a nossa concepção de valor para aquele dinheiro vai aumentar. É importante a gente entender esse conceito, porque tem muita gente que fala, não, eu acredito no dinheiro de verdade, esses bitcoins, esses ethereums, essas moedas virtuais não fazem o menor sentido. Mas, pela percepção do macaco, também não faria nenhum sentido o nosso dinheiro. Basta que uma quantidade específica de pessoas ou de governos acreditem, ou seja, tenham fé de que as moedas virtuais elas detêm valor e podem ser utilizadas para trocas de produtos e bens,
para que ela vire uma realidade. Então, qual que é o grande desafio das moedas virtuais se já tem milhões de pessoas que acreditam, que apostam e que investem nesse tipo de moeda? Bom, agora que a gente falou um pouquinho dessa concepção de valor, vamos voltar para os criptoativos. O que são criptoativos? Criptoativos são moedas virtuais, que elas não têm forma física, né? Não tem uma moeda física, uma nota física, são todos meios virtuais, que são descentralizados, desregulados e não têm controle nenhum de nenhum governo. Vamos começar pela primeira parte, descentralizado. Isso significa que não é uma entidade, uma pessoa, que detém os registros de transação. Vamos dar um exemplo para tentar ilustrar o que eu estou querendo dizer. Imagine que você tem uma conta no Itaú e que eu transfira para você, Joãozinho, R$ 5.000. Então, lá no Itaú vai ter o registro de que Eduardo transferiu R$ 5.000 para Joãozinho. Você sabe que hoje, para eu fazer uma transferência, eu não vou lá, vou pegar R$ 5.000 em dinheiro e vou levar para você. Não, tudo acontece pelo computador. Se esse registro some do Itaú, não tem ninguém e nem nada que consiga garantir ou comprovar que de fato eu fiz essa transferência para você. Então essa informação ela está centralizada, ou seja, ela está centralizada em uma empresa. Já nos criptoativos, a ideia, trabalhando com uma tecnologia chamada blockchain, vou deixar aqui no link na descrição um vídeo que explica bem direitinho, de forma bem simplificada, como funciona o blockchain, mas para simplificar, ele é como se fosse um livro de registros compartilhado. Todas as pessoas que fazem parte da rede, elas têm uma cópia, um pedaço da cópia dos registros, para que caso haja alguma fraude, alguém que tente mudar algum registro, alguma informação para obter algum tipo de ganho, ela não vai conseguir fazer isso porque as outras pessoas detêm a cópia e nesse caso hipotético que eu falei, eles conseguiriam comprovar que eu de fato transferi os R$ 5.000 para o Joãozinho. Esse conceito de descentralização traria maior transparência para o sistema atual, assim como também maior confiança de que grandes entidades não cometeriam nenhum tipo de fraude, porque eles teriam poder limitado no que diz respeito à manipulação dos dados. O outro ponto é a desregulação. Nos últimos 15 anos, nós tivemos duas crises extremamente fortes no âmbito internacional. A primeira foi a crise dos subprimes em 2008, que foi a bolha do mercado financeiro nos Estados Unidos, e a outra agora que foi a pandemia. Como a gente sabe, o governo está sempre trabalhando para tentar equilibrar a economia, fortalecer o seu mercado, fazer com que as pessoas tenham maior poder de consumo, para que as empresas possam investir mais e melhorar sua infraestrutura, tornando o país um lugar mais atrativo para que os negócios possam acontecer. Mas a gente sabe também que tem muitos políticos que utilizam da máquina pública para poder fazer campanhas ou programas que beneficiem tão somente para que ele seja reeleito. Ou seja, ele pode até ter um impacto para a população, mas ele tem um impacto muito mais imediatista que pode inclusive comprometer a longo prazo o crescimento do país, apenas para que esse político possa ser reeleito. Vou dar um exemplo. Imagine numa época de eleição onde um governante está com uma baixa popularidade e ele tenta reverter isso lançando políticas públicas para distribuir dinheiro, enfim, emendas parlamentares, simplesmente para que ele consiga se reeleger. E vamos supor que nesse exemplo hipotético ele consiga a reeleição. Mas uma hora a conta vai chegar. E aí, para ele não assumir essa conta e passar essa conta adiante, ele vai e fala para o Banco Central emitir moeda e começa a imprimir dinheiro. Se vocês não sabem, quando um país passa a imprimir dinheiro para além da capacidade que ele tem de gerar produtos e gerar riqueza, ou seja, um aumento artificial, o que acontece é que isso vai gerar um fenômeno inflacionário grande. Então, as criptomoedas, sendo desreguladas e descentralizadas, e não tendo influência governamental nenhuma, elas estariam imunes a esse tipo de manobra, né, manobra política. Porque você não poderia ir lá e apertar o botão da impressora para imprimir mais criptoativos, porque você não teria como controlar isso, ninguém detém o controle para aumentar ou diminuir essa quantidade. É uma quantidade estabelecida de moeda que vai variar o preço de acordo com a flutuação do mercado. Então, o que isso pode nos dizer sobre os criptoativos? Que em termos ideológicos, eles têm uma ideia até que interessante. Basta saber se é uma ideia que pode ser executada. Afinal de contas, para que uma moeda
ela passe de fato a ser aceita por todos e que essa fé depositada nela geralmente vire algo efetivo, né, do nosso dia a dia, é quase impossível que isso aconteça justamente sem a participação do governo e dos governantes, que eles permitam que isso aconteça. E eu acho que isso é um dos grandes pontos que contam contra os criptoativos, porque para que os criptoativos virem uma realidade de fato, ou seja, no dia a dia do cidadão comum, né, não só para pessoas que estão ou mais antenadas com a tecnologia ou grandes investidores, eles precisam passar por uma aprovação por parte dos governos e dos países. E é difícil que isso aconteça, porque ao fazer isso, praticamente o governo pode estar abrindo mão de ter um controle mais forte sobre as suas políticas econômicas e monetárias, principalmente, fazendo com que ele fique refém de algo que ele não tem controle. E se eu dei o exemplo, digamos, negativo do político que imprime mais dinheiro e faz políticas populistas, também existe o outro lado, onde você tem que fazer ajustes de moeda, ou imprimir moeda, ou deixar de imprimir, para realmente resolver um problema da sua economia. E pode ser que você não tenha mais essa autonomia por conta de você estar lidando agora com um sistema universalizado do qual você não tem controle. Enquanto a gente não encontra uma forma de como os criptoativos estão propondo ter um pouco mais de transparência e ter menos influência, digamos, negativa por parte do governo para que de fato ela seja implementada, é por isso que a gente vê essas grandes oscilações de preço nos criptoativos, porque quanto mais gente adere ao movimento, isso é um sinal claro de que muitas pessoas acreditam no sistema e começam a dar aquela sensação de valor para as moedas. E isso acontece também quando alguns governos sinalizam que vão começar a utilizar os criptoativos como forma de pagamento. Tudo isso faz com que os preços subam. Ao mesmo tempo que quando governos reagem e bloqueiam ou não permitem que os criptoativos sejam utilizados dentro das suas fronteiras ou criam dificuldades para que isso aconteça, os preços caem. Mas a verdade é que essas altas significativas mais agudas e essas quedas mais agudas só ocorrem porque ele ainda é um mercado especulativo, ou seja, não se sabe ao certo se isso vai ser algo viável, aplicável no dia a dia, como eu disse, do cidadão comum, e muito menos qual seria o criptoativo que vai conseguir fazer isso. Se vai ser um, vão ser dois, quais deles vão ser? Existem milhares de criptoativos. Então isso faz com que o mercado hoje possa ser considerado não um mercado de investimento, apesar de ter muita gente ganhando dinheiro, mas muito mais um mercado especulativo, onde tem muita gente ali tentando ganhos rápidos, tentando ficar rico da noite para o dia, e é onde também as pessoas aproveitam desse sentimento de pessoas que buscam ganho rápido para aplicar golpes. O que a gente mais vê aqui no Brasil, a gente tem muitos exemplos, né? Tem o faraó do Bitcoin, o rei do Bitcoin, o vizinho do Bitcoin, o tio do Bitcoin, o cunhado do Bitcoin. Todo mundo que conhece o Bitcoin fala que vai te deixar rico, deixa o seu dinheiro comigo que a gente vai fazer milagre. E a gente vê, não é uma questão de você ser uma pessoa que tem instrução a respeito de criptoativos ou não. A questão é muito mais sentimental, são essas pessoas que estão em busca de ganhos rápidos, são pessoas muitas vezes inteligentíssimas, que têm muito dinheiro e que perdem boa parte do capital ou tudo, simplesmente por acreditarem numa promessa de ganho rápido, de que você vai multiplicar isso da noite para o dia, porque o fulaninho conhece as formas de como investir em criptoativos. E eu não estou aqui fazendo uma crítica a profissionais sérios que estudam o mercado de criptoativos. Existe gente séria que estuda esse mercado, que realmente analisam os criptoativos para verificar se eles têm fundamentos, se não são simplesmente um criptoativo que alguém criou para fazer um marketing, ganhar um dinheiro, depois vender tudo e deixar os investidores na mão. Existe gente séria que faz isso, mas você precisa ter cuidado, principalmente quando as pessoas te oferecem algum tipo de ganho garantido. Se você está em busca de algum tipo de ganho garantido, compra títulos do governo,
que são dos investimentos mais seguros. Ainda assim existem riscos, mas são muito baixos. Mas qualquer tipo de promessa em mercado de renda variável, com ações, com opções, com criptoativos, que alguém te garanta que você vai ter determinado rendimento, não importa qual seja, isso com certeza é algum tipo de armadilha. E por mais que você tenha ganhos durante algum período, esse é um tipo de sistema que não se sustenta. Afinal de contas, se alguém te oferece, por exemplo, 10% ao mês de rendimento, se ele realmente pudesse fazer isso, ele investiria apenas o dinheiro dele, ficaria bilionário em alguns poucos anos. Então não acreditem em ninguém que te prometa ganhos X, qualquer que seja, 1%, 2%, 3%, em se tratando de investimentos em renda variável e principalmente em criptoativos. Então, para resumir, as minhas impressões com relação a criptoativos é que ele é um mercado que tem potencial para se tornar realidade no futuro, embora hoje ainda seja extremamente especulativo. A gente não tem como saber se vai se tornar uma realidade por conta principalmente da dificuldade da aceitação dos governos em adotar os criptoativos como moeda. E a gente não sabe também, dentre esse mar de criptoativos, qual é a moeda virtual que detém a tecnologia que vai ser disruptiva ao ponto de quebrar essas barreiras que existem, principalmente de proteção dos países. Apesar disso, eu acredito que com o avanço tecnológico, principalmente com inteligência artificial entrando cada vez mais na forma como os bancos trabalham, os governos também tratam dados e trabalham, eu acredito que o mercado de criptoativos possa vir a ser uma realidade no futuro. Quando? Não sei. E qual moeda, como eu disse, também não sei. Então não é um tipo de investimento que eu descarto totalmente. Para alguns tipos de perfil de pessoas, de investidores, é aconselhável que você tenha uma pequena porção do seu capital em alguns criptoativos, digamos, selecionados por especialistas que entendem o que está por trás ali de cada moeda, né, de cada projeto. E o quanto colocar então? Bom, isso vai depender, mas mesmo para o investidor mais arrojado, no máximo 5% do seu capital. Se você é um investidor, por exemplo, que dispõe de menos de 10 mil reais para investir, eu diria para você começar com outros tipos de investimento, como ações, como fundos, e deixar seus criptoativos para quando você acumulasse um capital pelo menos maior do que 10 mil. Existem bons projetos que, de fato, visam buscar um sistema financeiro mais transparente, com menos regulação e com maior facilidade entre as pessoas. E pode ser que um dia as barreiras que hoje existem, principalmente governamentais, para que isso não aconteça, comecem a cair e que de fato isso se torne um projeto viável e vire realidade nas nossas vidas. Eu diria para você investir não mais do que 5% do que você tem em criptoativos. Essa porcentagem ela depende, obviamente, de cada investidor, o objetivo, mas mesmo para o investidor mais arrojado, nas minhas sugestões nunca passa de 5%. Então, se você está começando e ainda tem pouco dinheiro, eu diria para começar ainda com menos, com 2%, 3% no máximo. E não conhecendo muito bem ou não entendendo às vezes dos termos, são termos muito tecnológicos, né? Blockchain, inteligência artificial, muitas vezes é confuso para as pessoas. E se é muito confuso para você e você não entende, não invista. Invista naquilo que você se sente confortável, naquilo que você consegue conversar a respeito. Sempre quando você vê um amigo que ganhou algo no Bitcoin, mas você vê que a pessoa não entendeu, ele só pegou a dica do primo, do amigo, ele não está investindo o dinheiro dele, ele está apostando o dinheiro dele. E aqui na Moneyhood a gente não aposta dinheiro, a gente só investe. Então muito cuidado ao investir em criptoativos, mas se for investir, sempre só uma pequena parcela do seu capital e munido de bastante informação. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Na próxima semana tem mais. Um grande abraço e tchau!